Seria maravilhoso estarmos juntos nas unidades, mas enquanto isso, a gente se adapta e traz a unidade para dentro da casa de vocês. Então hoje a gente tem um dia diferente, um momento diferente, um momento de falar sobre a Escola Vereda. Bom, estamos aqui com um time que vai mostrar um pouquinho do Ensino Fundamental 1 para vocês. Eu vou me apresentar. Eu sou a Roberta Pereira, diretora da unidade Moca. Nós temos um time diferente em cada unidade, então comigo estão Mônica Chichito e Luciana Monte, coordenadoras. Em São Bernardo nós temos o diretor Jefferson, as coordenadoras Kelly e o Rafa. Em Santo André, a diretora é a Mari Dianes, com o time de coordenadores Denise, que é a coordenadora geral, Andréia Regina e Ana Carolina. E a gente preparou um evento aqui para que vocês degustassem um pouco do que está acontecendo hoje na Escola Vereda. A gente adaptou o ensino, seguimos nos adaptando diariamente e nos adaptando para trazer a maior qualidade possível para os estudantes. Bom, todo mundo está vivendo um momento muito peculiar, já fazem mais de 100 dias que a gente está exposto à situação de distanciamento social. Então, como a escola é um ambiente social, a escola também teve que se adaptar. Então, a gente aqui desenvolveu todo um projeto diferenciado para conseguir conciliar tudo que a Vereda pensa de educação para esse novo formato. Vamos falar um pouquinho de como que a gente fez essa organização, né? Então, para o ensino não presencial, a nossa metodologia, ela teve que ser repensada. A nossa metodologia, ela pensa na integração dos estudantes, a gente pensa em desenvolver todas as habilidades do estudante, desde habilidades sociais, como habilidades pessoais, né, que a gente chama de habilidades socioemocionais. Então, dentro disso, dentro desse nosso acreditar em educação, a gente precisa, para fazer acontecer, a gente precisa de práticas pedagógicas extremamente atualizadas, professores extremamente capacitados, para poder fazer uma sala de aula que garanta todas as premissas da Vereda como escola e todas as premissas quanto o nosso compromisso com a educação. E aí trouxemos então para dentro aqui do nosso universo online, né? As aulas foram adaptadas a essa nova realidade, os conteúdos reformulados. Não adianta a gente pensar numa grade exatamente igual à grade presencial, não adianta a gente pensar num currículo exatamente igual, né? Porque a situação não é igual. Então, quando a gente se reinventa, a gente também tem que reinventar e catalogar e pensar muito bem em selecionar os melhores conteúdos, pensar os principais pontos de cada disciplina para trazer para os estudantes, de forma que o ano seja um ano mais proveitoso possível diante de todas as situações que a gente está vivendo. E, além das aulas adaptadas, a gente tem o uso de ferramentas que potencializam os estudos, que potencializam esse processo de aprendizagem e que nos dão suporte, né, para os professores e aqui para a gente nesse momento de encontro, para melhor interação, para melhor apresentação. Então, os professores estão dando um show, vocês vão ver um pouquinho. Além disso, dentro da Vereda, né, além de pensar a Vereda de um modo geral no cunho acadêmico, no pensamento pedagógico estrutural, como que a gente fez tudo isso acontecer? Rapidamente, os pais da Vereda nos deram esse feedback, porque de uma semana para outra a gente desenvolveu uma plataforma própria, de fácil acesso aos estudantes. Lá eles encontram toda a base, toda a organização
do ensino não presencial. Lá a gente também tem como vai ser a distribuição das aulas online, né? Então nós temos aulas em diferentes formatos, para que, como eu falei anteriormente, dependendo da aula, dependendo do conteúdo, dependendo do objetivo, o formato é diferente. Tutoria online para tirar as dúvidas com os professores, então a gente mantém esse momento de interação, que é essencial, tanto interação professor-estudante, como estudante com estudante em sala de aula, né? Essa troca é extremamente rica e no momento da tutoria ela se mantém. Organizando os estudantes e as famílias, a gente trabalha com roteiros de estudos. Esses roteiros de estudos, eles são extremamente estratégicos para a família auxiliar os estudantes no seu desenvolver e na rotina da semana, mas também ele auxilia a família no sentido de saber que o estudante, seguindo o roteiro, ele vai ter autonomia para se organizar, né? Então, ele tanto ajuda as famílias no sentido de ajudar, como também tranquiliza as famílias que a partir do momento que o estudante entende o roteiro, ele tem autonomia para seguir. A gente também trabalha com videoaulas, que são pílulas de conteúdo, são vídeos de gravação, então a qualquer momento o estudante ele pode buscar esse recurso, também está lá na nossa plataforma. Os programas que a gente usa, de um modo geral, são todos da Microsoft, o Teams, o Outlook, o Word, Excel, PowerPoint e outros, né? Mas a nossa plataforma tá voltada aqui para os programas da Microsoft. Na nossa plataforma também tem um acesso digital aos materiais, então nós temos o material didático, que é a coleção do PH, e esse material ele fica disponível digitalmente para os estudantes. Então, quando o estudante se desloca, não leva a apostila para casa da avó, a apostila está lá online. Esqueceu de pegar a apostila, foi para casa do pai, a apostila está lá, tá bom? Então, todo o material fica à disposição também para os estudantes. E a gente tem um aplicativo de comunicação, que é nosso principal canal família-escola. Nesse aplicativo, a gente, no próprio celular ou com acesso ao computador, de acordo com a preferência de cada um, lá a gente encontra a plataforma, lá a gente tira dúvida, lá os pais nos procuram para falar problema de conexão, não achei uma atividade, ou quero tirar uma dúvida com a orientadora educacional. Todo mundo da escola responde no aplicativo. Então, é um canal que nós temos como time da Vereda, que está com o olhar o tempo todo ativo, né, para o aplicativo, para que a gente atenda rapidamente os pais. Aí entra um ponto, gente, delicado do ensino não presencial, que muitos pais nos procuraram para falar sobre o acolhimento. Bom, a gente desenvolveu uma plataforma maravilhosa, as aulas estão ocorrendo muito bem com os nossos estudantes, mas, Roberta, eu não me sinto segura para tirar o meu filho da escola que ele está e levar para a Vereda, porque ele tem os amigos. Mas eu não estou feliz com o ensino que está acontecendo lá. Vamos lá. A questão do ensino, nesse momento, ela é fundamental para essa escolha. A questão do desenvolvimento do estudante, ela é extremamente importante nesse momento de que o isolamento social se estendeu tanto, né? Se estivéssemos falando de um mês, várias atividades e readaptações de calendário poderiam ser feitas, mas nós estamos há 4 meses, mais ou menos, nós estamos há muito tempo já desse ensino não presencial e não temos a visibilidade que temos ainda não é 100% segura de que voltaremos, né? Então, esse momento, a escolha do ensino, do projeto
e de como a escola está desenvolvendo o ensino não presencial é extremamente importante. Então, para os estudantes novos, nós temos recebido estudantes novos, sim. E como que a gente faz esse processo de acolhimento? A gente tem todo um processo de matrícula, que também é não presencial, de envio de documentação, de bate-papo com uma pessoa do time. Em seguida, quando o estudante está matriculado, a gente passa para uma outra pessoa mais específica bater um papo com a família, que é a coordenadora. Então, a coordenadora acolhe, em seguida, quando a gente fecha o ciclo de matrícula, passa para o estudante o e-mail da vereda em que ele vai acessar o portal, que os pais estão com acesso ao aplicativo, a gente passa, então, o primeiro contato com a coordenadora. A coordenadora vai conhecer o estudante, vai conhecer a família, vai falar um pouquinho sobre o próximo dia de aula, que vai ser o primeiro dia de aula do estudante, vai deixá-lo confortável, fazer um tour pelo portal e aí tirar as possíveis dúvidas. No dia seguinte, é sempre um dia depois, a gente tem o primeiro dia de aula. A professora já vai ter o nome do estudante, a professora já vai entender o contexto em que ele veio, e aí a gente vai fazer essa acolhida em sala de aula. Então, se a primeira aula do dia dele for de inglês, a professora de inglês vai se apresentar, vai acolher, vai fazer a apresentação para os colegas, e assim, ao longo do dia, pois todo o time é avisado dessa nova acolhida, e ele vai entrando, se adaptando ao formato de aula. Esse contato com a coordenadora fica um acesso direto para os pais, e no final da semana, a gente também novamente entra em contato, telefona, conversa, bate um papo, mas o primeiro momento, que é aquele momento que a gente aguarda e fica tão ansioso, ele é feito com bastante cuidado. Ele é feito quando a gente conhece os pais e o estudante antes mesmo de começar a aula, né? Esse momento pré-aula, ele é extremamente importante. Então, nesse momento, as crianças e os pais entendem a dinâmica da escola, os próximos dias, o calendário. Então, antes mesmo do primeiro dia de aula, o importante para a família é que faça um tour pelos acessos, e o importante do entrar na escola é que a gente faça esse ponto focal, essa acolhida, essa pessoa que vai ser referência para todo mundo, que é a coordenadora. Então, a gente se encontra nesse momento pré-aula e se encontra pós-aula para entender, para ver se ainda a ansiedade está lá em cima, o que mais a gente pode fazer. Porque em sala de aula, as professoras vão estar realizando as atividades que contribuem nesse processo de integração do estudante com a turma. Então, para além do estudante com os colegas, a gente tem todo o processo de acolhimento familiar com a coordenação, tá bom? Então, fazer essa tomada de decisão nesse momento, por mais difícil que seja, a gente tem essa preocupação de o estudante entrar na escola, e não só o estudante, a família entrar nessa parceria conosco de uma maneira tranquila, de uma maneira acolhedora e de forma que seja o menos difícil possível, né? Por mais que os pais nos relatem essa dificuldade, esse anseio supernatural que aconteça, mas a gente está aqui para fazer essa acolhida da melhor forma, tá bom? Como a gente falou, ensino não presencial, como que está a nossa plataforma? A plataforma Vereda é essa aqui, tá? Então, o aluno tem fácil acesso e ele entra aqui, Funde 1, Funde 2 ou ensino médio. Vou dar uma corridinha aqui porque daqui a pouco a Rafa me cobra do horário. Os alunos, eles recebem o primeiro acesso do e-mail e o aplicativo. Como eu falei, a primeira coisa quando a gente encerra o ciclo de matrícula é dar acesso ao estudante. Com o e-mail dele, ele pode vir aqui no portal Vereda, conhecer um pouco dessa escola online,
e começar com os contatos, começar com as interações. Na plataforma, nós temos o plano de estudo, como a gente falou, é um roteiro onde o estudante tem, por sua série, que é um modelo, né? Então, a gente tem o plano de estudo do primeiro ano A, do primeiro ano B, explicando direitinho qual aula que é aula, qual o momento que é para estudar, qual o momento que é para entregar uma atividade. Então, por isso que é tão importante esse acesso antes mesmo do primeiro dia de aula, para entender o cronograma e a grade. Ali dentro também vem os roteiros de estudos, que é um plano de estudos da semana. Então, aqui, ó, data, segunda-feira, dia 23, uma sugestão de atividade, a instrução, link de apoio. E aí, fazendo um paralelo aqui com o plano de estudo, eles são ligados, né? Então, eu olho aqui que tem uma atividade para fazer, estudar matemática ou estudar português, eu vou ter sempre essas instruções que acompanham. E aí, um ponto importante, o estudante que, por exemplo, perdeu um momento de tutoria com um professor, Roberta, como que volta, como que ele sabe o que era para acontecer naquela aula? Porque tem no plano de estudos. Então, a gente sempre tem ali um espelho do que seria aquela aula. Claro que, e reforçamos muito, que a interação com o professor, ela é essencial para esse período de aprendizagem no ensino não presencial. Então, a interação com o professor, mesmo que no ensino não presencial, mesmo que por uma plataforma, ela é extremamente significativa para o processo de aprendizagem do estudante, tá? Mas, problema de conexão aquele dia, pai teve uma reunião no mesmo horário da aula, isso acontece sim, mas a gente tem o plano de estudos de forma que o estudante consiga dar andamento e ele pode fazer o roteiro de estudos, o plano de estudos ali, estudar, tentar fazer os exercícios. Ficou com dúvida? Tem um horário de plantão de dúvidas. Aí ele volta lá e bate um papo com a professora. Então, ensino não presencial, temos as aulas ao vivo, olha lá, como a gente falou da interação, a gente toma café com a professora, a gente faz festa junina, a gente faz as atividades normais e mostra para a pro a resposta. Tá vendo aqui um momento de interação super rico, que abre a câmera, mostra para mim a atividade que você fez, tira uma foto, manda para a pro. Então, isso faz parte do nosso processo e a interação, ela se mantém, ela foi adaptada, mas ela se mantém como parte essencial.